Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 15 do livro de Atos. E o título é Dividiram-se ou multiplicaram-se? Então acompanhe conosco aí o capítulo 15. Faça uma leitura prévia desse capítulo, com 41 versículos, antes de nos ouvir. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja dos Semeadores. Inscreva-se aí em nosso canal. Também clique aí no sininho à sua esquerda para você acompanhar-nos diariamente. Todos os dias temos um vídeo novo da Palavra de Deus. Também já dê o seu like, isso vai ajudar nosso canal. Muito obrigado por você estar nos assistindo. Como já dissemos, Atos foi escrito para orientar a igreja em sua missão permanente por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagar o testemunho de Cristo ao mundo gentil. Então estamos no capítulo 15 da parte 4 da nossa divisão proposta. Neste capítulo, em primeiro lugar, houve uma questão necessária de ser resolvida por causa do problema que trazia relacionado ao ao ensino da circuncisão. Pois alguns diziam que se crescem em Jesus deveriam circuncidar-se para serem salvos. E Paulo e Barnabé não concordavam com eles. A demanda foi tão grande que não houve solução. Foi necessário resolver o assunto com mais gente. E assim foram escolhidos os apóstolos e presbíteros em Jerusalém para opinarem sobre o assunto. Sobre o assunto, que ainda gerou forte discussão, primeiro falou Pedro e depois Tiago, que por fim, para resolver a questão, prepararam uma orientação em forma de uma epístola que deveria ser lida e apresentada à igreja. Isto é interessante para vermos como era administrada na igreja nos primórdios e como as questões mais sérias eram tratadas e resolvidas. Resolvida a questão, agora então são enviados pela igreja homens notáveis, juntamente com Paulo, Barnabé, Silas, para tranquilizarem os irmãos. É isso que nós veremos hoje, nessa quarta parte, que é o testemunho apostólico aos confins da terra. Começamos no capítulo 13, no verso 1, e vamos até o último versículo do capítulo 28, versículo 31. Como já dissemos, Paulo, como testemunha apostólica de Cristo, sofreu a mesma perseguição que os apóstolos haviam sofrido antes dele. Em suas 3 viagens missionárias e suas prisões, Paulo levou o evangelho aos confins da terra e foi capacitado poderosamente pelo Espírito Santo para dar testemunho da verdade e chamar muitos judeus e gentios à fé. Essa parte ela é extensa, ela ocupa diversos capítulos, e nós estamos na seção B de divisões que nós fizemos, 8 divisões. O Concílio de Jerusalém, no capítulo 15, verso 1 ao 35. Então, até o verso 35, estaremos vendo esse concílio, o Concílio de Jerusalém. O sucesso evangelístico de Paulo suscitou questões a respeito da circuncisão desses cristãos gentios. Lucas registrou a decisão desse primeiro concílio para servir de instrução à igreja caso a controvérsia voltasse a acontecer. As notícias de Paulo e Barnabé sobre o contato com os gentios nessa primeira viagem missionária podem ter chegado à Judéia e Jerusalém por meio de João Marcos, após que ter retornado para casa. Além disso, outras pessoas da Antioquia podem ter levado essas notícias durante a longa estadia de Paulo e Barnabé por ali. De qualquer modo, essas informações causaram receio nos cristãos judeus, pois temiam que a sua herança judaica estivesse sendo ameaçada. Por isso, raciocinaram que os cristãos gentios deveriam ser convertidos ao judaísmo por meio da circuncisão. Porém, Paulo afirmou que forçar os gentios à circuncisão poderia levá-los a pensar que a salvação seria merecida. Para evitar que isso acontecesse, Paulo precisou se opor aos judaizantes para que estes não impedissem a propagação do evangelho entre os gentios. Em virtude da controvérsia gerada, se reuniram, verso 6, os apóstolos, os presbíteros, para considerarem a questão. O verso 12 indica que toda a assembleia estava presente, mas o verso 6 indica que apenas os apóstolos e presbíteros examinaram a questão. Pedro foi um dos primeiros a se levantar e a falar, não em nome de todos, mas em nome daqueles pelos quais ele sentia responsável em disseminar o evangelho entre os gentios. Ele faz uma defesa da salvação pela graça do nosso Senhor Jesus, sem a necessidade de impor a eles qualquer jugo judaico que nem eles mesmos conseguiram suportar ao longo da vida, da história deles todas.
Enquanto isso, Paulo e Barnabé contavam à igreja as maravilhas que Deus tinha operado entre os judeus e gentios por meio da instrumentalidade deles. Até que se levantou e falou Tiago. Verso 13. Tiago era meio-irmão de Jesus e parece ter se tornado um líder proeminente na igreja em Jerusalém, conforme Gálatas 2:9. Tiago acrescentou um terceiro argumento, dizendo que os cristãos gentios não deveriam ser sobrecarregados com a observância da lei da circuncisão. Ele fala de Pedro e como no início ele tinha sido separado para evangelizar os gentios e que isso concordava com o que estava escrito nas Escrituras, e conclui que nenhum jugo deveria ser imposto sobre os gentios. Tiago encontrou apoio nas Escrituras e nos depoimentos de Simão Pedro, de Barnabé, de Paulo, de que Deus desejava que os gentios ficassem livres das cerimônias, práticas e exigências dos judaizantes. Ele propôs, com muito tato, que judeus e gentios praticassem a moderação, isto é, os cristãos judeus deveriam reconhecer que os cristãos gentios não estavam presos às tradições judaicas quanto aos aspectos cerimoniais da lei. Por sua vez, os cristãos gentios deveriam considerar atentamente as observâncias dos cristãos judeus e procurar não ofendê-los ingerindo alimentos sacrificados a ídolos, nem carne de animais estrangulados, nem beber sangue. Deveria ter uma convivência pacífica e respeito mútuo. Além desses escrúpulos judaicos, os cristãos gentios também deveriam ficar longe das imoralidades sexuais, que era a prática mais comum nas sociedades pagãs. Agora sim, versos 22 a 25, a igreja toda foi envolvida não no debate da matéria em pauta, mas na eleição de delegados que, juntamente com Paulo e Barnabé, levariam a decisão conciliar as igrejas. Na carta que eles estavam enviando, eles começavam dizendo que eram os irmãos apóstolos e presbíteros que estavam se dirigindo aos cristãos gentios da Antioquia, da Síria e da Sicília. Os irmãos eram uma expressão que os líderes cristãos judeus usavam para deixar os cristãos gentios mais à vontade, pois todos eram irmãos e irmãs juntos na mesma igreja. Observe-se, porém, que, segundo os próprios apóstolos e presbíteros, a decisão fora deles, não da Assembleia, e eles tomavam a iniciativa de comunicá-las às igrejas para que colocassem em prática. Eles falam de pessoas que saíram dali, do meio deles, falando no nome deles, mas sem dúvida e sem a devida autorização. Essa expressão autorização pressupõe a autoridade dos apóstolos e presbíteros. Aqui reuniu em concílio, sendo eles responsáveis pelo que ensinava nas igrejas. O que lhes parece bem ao Espírito Santo, eles poderiam ou não impor às igrejas. Eles citam naquela carta que estariam envolvendo Paulo e Barnabé como escolhidos e dignos de respeito por terem, inclusive, arriscado as suas próprias vidas na divulgação do Evangelho. Seriam eles os escolhidos para anunciarem essas coisas e Judas e Silas também, como aqueles que estariam confirmando todas as decisões. No verso 26, vemos que a citação diz respeito a eles terem arriscado as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O título completo de Jesus foi empregado pela primeira vez no capítulo 11, verso 17. A palavra Senhor se refere à sua soberania. Jesus significa Salvador, do hebraico Joshua, do significado Jeová salva, Êxodo 17, verso 9. E Cristo significa Messias, que é ungido do Senhor. Naquela carta eles citaram que bem pareceu ao Espírito Santo e a eles não imporem nenhuma das necessidades além daquelas que eles iriam mencionarem a eles para serem observadas. Como todos eram pessoas cheias do Espírito Santo, reconheceram a orientação do Espírito em relação ao debate e à decisão que deveria ser tomada. As exigências eram abster-se de comida sacrificada dos ídolos, do sangue, da carne de animais estranguladas e da imoralidade sexual. Quando todos os gentios leram e tomaram conhecimento do teor da carta, muitos se alegraram. Assim, Judas e Silas, que eram também profetas, os encorajaram e os fortaleceram com muitas palavras. A principal função do profeta, porta-voz de Deus, no Antigo Testamento, ao proclamar a mensagem de Deus, era mesmo encorajar e fortalecer os fiéis. Essa é a principal função do profeta, encorajar e fortalecer os fiéis.
Paulo escolheu Silas para acompanhá-los em sua segunda viagem missionária e auxiliá-lo na pregação da palavra. Eles ficaram ainda algum tempo ali e resolveram voltar, sendo abençoados pela igreja local. Silas preferiu ficar ali com os irmãos. Entramos na seção C, que é a segunda viagem missionária de Paulo. A partir do verso 36 do capítulo 15, vai até o capítulo 18, verso 22, estaremos vendo essa segunda viagem missionária de Paulo. Lucas registrou a segunda fase missionária de Paulo aos gentios. Após desentenderem-se com Barnabé, Paulo visitou as igrejas de sua viagem anterior e depois continuou rumo ao ocidente para a Grécia. Paulo e Barnabé tinham decidido ficar em Antioquia, onde ensinavam e pregavam até que Paulo sugeriu a Barnabé uma viagem de retorno para visitar os irmãos e verem como eles estavam indo. Barnabé concordou, mas queria levar consigo a João Marcos. Paulo, no entanto, não achava prudente levá-lo, uma vez que ele os tinha abandonado na Panfilha. Aí começou uma grande e forte discussão entre eles, a tal ponto de virem a se separar. Essa discórdia surgiu porque Barnabé queria levar João Marcos, que era primo de Barnabé, para acompanhá-los na segunda viagem missionária, apesar de Marcos ter abandonado Paulo e Barnabé durante a primeira. O fato de Barnabé não ter apoiado os cristãos gentios também talvez tenha contribuído para esse desentendimento. No entanto, embora a partir desse ponto o registro de Atos não faça mais menção de Paulo e Barnabé trabalhando juntos, Paulo mencionou Barnabé de maneira positiva na carta aos Coríntios, na primeira de Coríntios, no capítulo 9, no verso 6. A sua posterior consideração por Marcos também é evidente, Colossenses 4:10, 2 Timóteo 4:11, Filemão 24. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Barnabé levou seu primo Marcos, Colossenses 4:10, para uma viagem missionária à ilha de Chipre, lar de Barnabé, o que sem dúvida proporcionou uma oportunidade para Barnabé encorajar o jovem Marcos. Embora chato o fato da discussão, do desentendimento, temos aqui algo bom, que foi bom para a igreja, pois agora haviam duas frentes de evangelismo bem fortes e bem coerentes, bem sadias, uma com Paulo e com Silas, e outra com Barnabé e com João Marcos. Esse mesmo João Marcos aí, autor do Evangelho de Marcos. O Evangelho ia se espalhando assim cada vez mais. Então essa divisão que apareceu ser para diminuir, fez com que aumentasse a propagação do Evangelho. Então foi salutar, porque aí nós tivemos duas frentes, uma dupla em cada uma das frentes. O capítulo 15 começa dizendo assim, que alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circundardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. É desse jeito que começa o capítulo 5, com esse terror a respeito da circuncisão, que depois foi resolvido no concílio de Jerusalém, no primeiro. O último versículo diz: e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Está falando aqui de Paulo e Silas. Depois destas coisas, Paulo pretendeu voltar visitando os irmãos em todas as cidades, onde ele tinha anunciado a palavra do Senhor. E aqui, novamente, um problema entre eles e uma desavença tal que tiveram que se separar. Eu estou me referindo novamente à questão da discussão entre eles por causa de João Marcos. É engraçado que a desavença entre eles gerou, como já dissemos, duas frentes de pregação. Agora com as duplas Paulo e Silas indo para Síria e Sicília, e Barnabé e João Marcos que foram para Chipre. Duas frentes de evangelização. Com certeza o problema foi sério entre eles, mas o resultado foi bom para o Evangelho. Isso nós temos que admitir que foi sim muito bom para o Evangelho. Então amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 16, totalmente grátis e ainda disponível. Não perca, amanhã você vai ver o que está totalmente grátis e ainda disponível. Capítulo 16 do Atos dos Apóstolos. Inscreva-se aí no nosso canal,
clica no sininho à sua esquerda para você nos acompanhar, porque todo dia tem um vídeo novo. Dê o seu like também para ajudar nosso canal. A parte escrita, jamaisdesista.com.br. Também temos a nossa loja virtual, semeadores.com.br, e a nossa rádio, radio.semeadores.com. Fique com Deus, a todos um bom dia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Obrigado. Até amanhã.